Eu sou a professora Josiara Souza e represento o Centro Universitário Vale do Rio Verde, Unicor. Mais especificamente, o segmento Mestrado Profissional em Gestão, Planejamento e Ensino. É com muita honra que eu, representando o Grupo Semântica, Enunciação e Sentido, o Grupo Sense, apresento este trabalho na 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica da cidade do Porto, em Portugal. Momento em que discutiremos questões importantes acerca da educação, saberes pedagógicos e práticas educativas. Esse trabalho está alocado no eixo de número 7, que trata cultura, universalidade, localismo, pensando seus desafios e perspectivas. A partir de agora, eu vou disponibilizar alguns slides para que vocês possam acompanhar a minha discussão, a minha proposta de discussão. Só um momento. Então, como eu lhes disse, já lhes apresentei, esse trabalho é uma proposta que atende ao eixo cultura, universidade e localismo, desafios e perspectivas. E qual é este trabalho? É um trabalho que estamos pensando dentro do Grupo Sense. Aqui nós temos uma parte desse grande grupo, que nomeamos autoria dessa proposta que aqui nós lhes apresentamos hoje, e que é o desenvolvimento de competência leitora sobre a perspectiva teórica do método enunciativo de leitura, o MEL. Como autoria, nós temos hoje Josiara Souza, que sou eu, Taissir Mahmoud Karim, da Universidade Estadual do Mato Grosso, Patrícia Crisóstomo da Silva, do Unicor, Rosemary Silva Alves, também do Unicor. Nosso trabalho é pensar, é refletir a partir dos resultados apresentados pelos avaliadores externos. E aqui, especificamente, nós trataremos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, e do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, o INAF, que demonstram em seus últimos relatórios, em 2018, dados estatísticos que evidenciam a falta de competência leitora dos discentes brasileiros da educação básica. Então, são estatísticas que nos entristecem, que nos deixam apavorados ao pensar a educação básica a partir dos resultados que eles nos propõem. Bem, diante desses dois avaliadores, eu ainda destaco o INAF, que na minha opinião, é uma questão pessoal, ainda é uma situação pior. Por quê? Porque o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, o INAF, assim como demonstra a ação educativa em 2018, nos evidencia que apenas 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos encontram-se em situação de alfabetismo funcional. Pasmem vocês. Apenas 3 brasileiros numa idade que está entre 15 e 64 anos. Essa idade, ela atinge a educação básica, ela atinge a graduação, ela atinge a pós-graduação, ela atinge todos nós que estamos envolvidos com a educação. Então, muitos de nós que estamos à frente do processo
de alfabetismo, de alfabetização, de letramento, estamos sendo considerados por esse índice como analfabetos funcionais. Diante desse cenário estarrecedor, problematizamos. Como resolver o analfabetismo funcional desses leitores? Os métodos trabalhados nos evidenciam fracassos. O que podemos fazer então? Propomos assim, a partir de 2018, um trabalho que nós designamos método enunciativo de leitura. E os resultados obtidos com sua aplicabilidade na educação básica buscam comprovar a eficácia dessa metodologia inovadora. Por que uma metodologia inovadora? Porque, de acordo com Souza 2022, o MEL ele atende ao que se determina na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e fundamenta seus procedimentos de análise, interpretação e ensino de textos na semântica do acontecimento de Guimarães 2018. Então, vejam vocês que atendemos à proposta da BNCC, que determina que os estudos relacionados ao desenvolvimento de competência leitora atendam a uma perspectiva teórica, discursiva e enunciativa. Nós nos primamos por uma teoria enunciativa, porque a BNCC ela deixa isso meio solto. Perspectiva enunciativa, que perspectiva enunciativa? Então, nós trouxemos do estricto sensu a semântica do acontecimento. Mas, como adaptar uma teoria do estricto sensu na educação básica? Eis aí a inovação. A aplicabilidade dessa metodologia, que utiliza textos cuja temática seja cultura e história local, já comprovou resultados positivos diante do grave problema de analfabetismo funcional no Brasil. Então, a questão principal dessa proposta que nós trazemos para vocês aqui hoje é trabalhar com textos cuja temática seja cultura e história local, porque nesse momento o aprendiz, o estudante em que está sendo desenvolvida a competência leitora, ele vai ser afetado pela sua própria história. Afetado no sentido de conhecer a sua realidade. Então, ele é tomado pelo conhecimento a partir da identidade que ele vai criar, considerando a sua própria história. Então, uma das questões desse procedimento é a temática cultura e história local. Atrelado a essa temática de cultura e história local, trazendo uma perspectiva teórica do estricto sensu, que é a semântica do acontecimento, que trabalha o texto na perspectiva da significação, o texto precisa significar. Nós vamos também atrelar tudo isso à proposta do ensino híbrido, que vai pensar o ritmo de aprendizagem do aluno. Esse ritmo de aprendizagem precisa ser significativo. E aí nós trazemos todos os princípios de Ausubel, 1980. Precisamos considerar, de acordo com Morin, o protagonismo estudantil. Precisamos considerar o protagonismo a partir do que Morin define como híbrido, blended. Precisamos redefinir a cultura avaliativa, também dentro de uma proposta do ensino híbrido. E aí vamos refletir sobre a desnaturalização da avaliação, considerando Freitas, 2015. Essa metodologia semântica enunciativa, a que se propõe o MEL, essa perspectiva de leitura certamente será uma pedagogia eficaz no trabalho com a leitura, porque ela vai considerar todas essas questões que nós estamos colocando para vocês e, claro, que existem outras que precisam ser consideradas que nós vamos conversar na sequência.
Nosso estudo, já realizado em escolas parceiras, abre perspectivas para a aplicação do MEL a professores, estudantes, não só da educação básica. Então, hoje nós já temos uma perspectiva de trabalho também na graduação, pensando lá na graduação as falhas da educação básica, que o nosso aluno da graduação está levando para o nível superior. Então, nós também já estamos pensando as questões de falta de competência leitora na perspectiva da graduação. Nós temos um tempo limitado, é mais uma provocação. Então, para pensar todos esses procedimentos propostos pelo MEL, né, que ultrapassam a questão de pensar os textos cuja temática seja cultura e história local, o ritmo de aprendizagem, o protagonismo estudantil, a cultura avaliativa. Nós também temos os movimentos endógeno e exógeno de se pensar o texto, a garimpagem. Então, nós temos uma série de questões que nós precisamos discutir num momento maior. Para isso, eu convido vocês a lerem o texto já publicado no Línguas e Instrumentos Linguísticos, volume 25, número 50, que foi publicado agora em 2022 e que, poderia, inclusive, avançar aí as discussões na questão dessa proposta, desse desenvolvimento de competência leitora. E nessa perspectiva, eu apresento aí para vocês, então, o texto, trouxe também o DOI para que vocês possam consultá-lo, e nessa perspectiva de diálogo para pensar todas essas questões que têm tanto desafiado a educação básica, que é o analfabetismo funcional em grande escala no Brasil. Eu agradeço profundamente a oportunidade na expectativa de ter contribuído para que a gente possa avançar nessa discussão. Um grande abraço.